Sabe que o chamado e os escolhidos do Senhor, ele tem essa desistência, essa guerra dentro dele de, às vezes, você se sentir que está num labirinto só e, às vezes, você não ter aquela resposta naquele momento. E quando as coisas às vezes saem do seu controle e você não sabe como reagir no meio desta situação, quando foge do seu controle, a gente não sabe como reagir, a gente não sabe como fazer. Quando o silêncio de Deus, ele nos alcança. O silêncio de Deus muitas vezes nos deixa confusos, porque nós não sabemos que direção tomar, nós não sabemos que caminho seguir, nós não sabemos que porta entrar, porque às vezes o silêncio de Deus, ele traz essa confusão na nossa mente, essa incerteza se realmente Deus está conosco, essa incerteza de saber se realmente é esse chamado que Deus tem na nossa vida, bate essa incerteza de saber se a gente realmente é escolhido para aquilo, e essa incerteza muitas vezes maltrata, muitas vezes nos sufoca, muitas vezes traz angústia no nosso coração, traz tristeza no nosso coração. Muitas vezes nós estamos dentro de um labirinto, a gente não sabe que direção e não sabe que decisão tomar. Às vezes você está ali, você não sabe que direção tomar e não sabe. Muitas vezes a dor está tanta dentro de você que você não sabe o que fazer. E para você disfarçar, você abre a boca dizendo tá tudo bem. Mas só quem passa por isso sabe que as guerras que nós temos que travar dentro de nós, as guerras que nós travamos todos os dias, para matar o nosso eu, para matar o nosso interior, para matar a nossa carne, para que a gente venha agradar a Jesus. Essa guerra interior que tem dentro de nós, essa guerra que nós travamos todos os dias. Porque servir a Deus não é fácil. Porque estar nessa terra servindo a Deus não é fácil. Porque todos os dias você trava uma guerra. Uma guerra para matar o seu eu, para matar o seu eu homem, seu interior, para matar sua carne. É uma guerra constante todos os dias. E todos os dias o inimigo ele bate, todos os dias. E se você não estiver forte, se você não estiver firmado em Deus, você fica confuso, você perde a sua identidade, você perde quem você é. E quando nós não estamos firmados, e quando a gente não busca constantemente, não tem como soldado ficar em pé se o soldado não buscar. Não tem como o escolhido de Deus ficar em pé se ele não buscar. Eu te falo aqui nesta noite que Jesus ele está voltando. E os que são escolhidos pelo Senhor, os que têm o chamado do Senhor, aqueles que amam a obra, eles são perseguidos, eles são maltratados, eles são humilhados. Eles são porque você é luz, você é sal da terra. E quando nós somos luz, sal da terra, o inimigo ele nos enxerga de longe. E ele vem de tudo quanto é maneira, querendo nos afrontar, querendo nos parar, querendo estacionar. E muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós perdemos a credibilidade daquilo que Deus tem na nossa vida. Muitas vezes pela luta, pela peleja, muitas vezes nós não acreditamos e confiamos que nós temos um chamado na nossa vida. Porque nós achamos que se a luta vem, a peleja vem, Deus não é Deus que está do nosso lado. Hoje nós estamos gerando uma pregação só de prosperidade. Estamos gerando uma pregação só de prosperidade. Mas nós esquecemos que Jesus foi colocado na cruz. E que os discípulos, outros foram decepados. Outros foram colocados um do lado amarrado e um cavalo puxou e se rasgou. Outro foi entregue à cruz, crucificado de cabeça para baixo. Servir ao Senhor não é fácil. Mas nós sabemos que nós temos uma herança. Nós temos um chamado. E nós temos uma promessa da nossa salvação. Entenda que o evangelho não é fácil. E quando se você se sentir assim perdido, dentro de um labirinto, e se achar que Deus não está com você, e achando que Deus não está te ouvindo, achando que Deus não está contigo, ele às vezes se torna em silêncio. Às vezes o silêncio de Deus não quer dizer que você não tenha ele. O silêncio de Deus muitas vezes é o próprio Deus esperando que nós encontremos a porta certa.